Érica Paz, moro no Rio há 20 anos, sou paraense de Belém do Pará, sou especialista em segurança feminina, faixa preta de jiu-jitsu, quinto grau, fui uma das primeiras mulheres no mundo a lutar MMA profissionalmente, atuo na área de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres há 22 anos, ou seja, bem antes de pensar em Lei Maria da Penha. Tenho a experiência de já ter sido... é, de trabalhar no Departamento de Enfrentamento à Violência contra Mulheres na Presidência da República. Atualmente, eu coordeno, né, o Empoderadas, que é um programa de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres do governo do estado do Rio de Janeiro. Esse programa eu idealizei, sou responsável por tocar o programa no estado. Atualmente, a gente tem 20 polos fixos, né, não só no Rio de Janeiro, mas também nos municípios do Rio. E a gente atende diretamente aproximadamente 3.000 mulheres. Graças a Deus, já conseguimos salvar milhares de vidas, né? E hoje o nosso programa é um programa, começou como um projeto, hoje é um programa do governo do estado, e é um programa que tem sido solicitado por vários outros estados. Sim. E esse programa, até pergunto com certeza que alguém vai perguntar, ele tem em outros estados além do Rio de Janeiro? A gente está chegando em Barueri, São Paulo, e estamos também em Belém do Pará. Aí fomos solicitados já pelo governo do Amazonas, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Amapá, São Paulo. São Paulo a gente já está quase, na verdade já era para estar, né? Infelizmente houve toda essa questão que a gente tem vivido agora da pandemia, e aí deu um pouco de atraso nos trâmites que a gente estava com os outros locais, mas assim, direto mesmo, Pará e São Paulo. Sim, interessante. Com isso, como é formado, do que é formado o Empoderadas? Por médicos, advogados, juízes, como é constituído? Vamos lá. A metodologia Eu Sei Me Defender, que é uma metodologia idealizada e construída por mim e pela minha equipe, é uma metodologia onde a gente ensina gratuitamente técnicas de prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, né? O programa Empoderadas é utilizado a metodologia do Eu Sei Me Defender, que é uma tecnologia social onde eu treino treinadoras. Eu não, quer dizer, não somente eu e a minha equipe, a gente treina treinadoras, mulheres. Atualmente, a gente comanda uma equipe de aproximadamente, não, de 26 professoras, 26 mulheres faixa pretas, né? Para ser uma professora empoderada, tem que ser faixa preta de judô ou de jiu-jitsu. Esse é o primeiro requisito básico. Após isso, passa por uma entrevista comigo para saber se tem condições de ser qualificada para estar recebendo os fundamentos, para se tornar uma replicadora da metodologia para outras mulheres. Então, é uma tecnologia social onde a gente capacita essas profissionais para estarem levando o programa para essas meninas e mulheres. Não somente a questão da doutrina marcial, mas também toda de técnica de segurança pessoal, e muita gente traz do programa de experiência de segurança militar, policial, né? A gente traz muito para esse programa, mas tudo voltado para uma mulher, para Dona Maria, que nunca treinou, nunca foi atleta, é sedentária, tem limitação física. Então, a gente faz todo um trabalho diferenciado para a gente levar a técnica mais fácil, mais objetiva para fazer com que aquela mulher tenha a possibilidade de se defender no caso do risco iminente da violência. Então assim, além disso, a gente tem treinamento sobre as leis e os direitos que protegem as mulheres no nosso país, e tem toda também a inclusão dessas mulheres na nossa rede de trabalho, através do Ministério Público, as DEANs, Delegacia Especializada de Atendimento a Mulheres, e também DEANs, a Patrulha Maria da Penha também, OAB, ou seja, todas as nossas profissionais são capacitadas e qualificadas pelas profissionais que integram esses órgãos que fazem atendimento a mulheres vítimas de violência. E geralmente as mulheres que procuram o programa do Empoderadas, elas
estão tentando se prevenir, ou a maioria, ou em alguns casos, essas mulheres já sofreram algum tipo de agressão, já se sentiram vulneráveis para procurarem um programa? Como é, assim, o impacto que tem surtido? Bom, o impacto, graças a Deus, a gente tem as melhores histórias, graças a Deus, todas, até hoje não perdemos ainda, e espero que continuemos assim, que a gente continue assim. Não perdemos nenhuma atendida ainda, né? Enfim, infelizmente a violência assim triplicou agora, né? Muito, muito. Eu tenho trabalhado demais de casa agora. Essa questão que fala assim, questão do isolamento, enfim. Bom, em relação às mulheres que a gente tem de tudo. A gente tem mulheres que já foram vítimas de alguma forma de crime grave, de médio a grave, ou que foram vítimas de estupro. Tem muitas mulheres que tiveram problemas na infância e que infelizmente carregam isso até hoje, então tem traumas, né? Enfim, que estão conosco. Tem mulheres que nunca sofreram nenhum tipo de crimes graves, mas se sentem inseguras de alguma forma, ou seja, estão conosco para que não venham passar por esse tipo de crime, ou que estejam sempre com ferramentas para que, caso passem por isso, saibam como agir, né? E mulheres que estão ainda na situação do risco iminente, na situação plena da vulnerabilidade. Então, a gente tem de tudo. Mas hoje, o que predomina dentro do nosso público são mulheres super, mega, ultra empoderadas e que já passaram por alguma coisa e que não querem voltar a passar, e que junto com essas também aquelas que estão ali para nunca passar, né? É a que predomina no nosso público. Então, assim, Sim. Vale lembrar que, infelizmente, a gente falar de números, assim, eu sou expert para falar de números porque realmente eu sempre estou atualizada, né? Eu estou no meio e estudando sempre para estar sabendo como está acontecendo, as formas que estão acontecendo e o percentual que isso está acontecendo. As nossas mulheres, isso é muito importante saber. Tá, beleza, o estupro acontece de que forma? Qual é a forma mais comum dentro de qual situação? Então, a gente tem que estar sempre estudando, né? Então, o Brasil hoje ainda aliás, há muitos anos a gente ainda permanece no triste pódio, na triste colocação do pódio mundial, né? O Brasil é o 5º país no mundo onde mais se mata, espanca e estupra as mulheres. Infelizmente, a cada hora no país, a gente tem 536 mulheres vítimas de violência física por hora no Brasil. Isso dá um assustador número assim do reloginho de a cada 2 segundos uma mulher está sendo vítima de violência física. Eu não estou falando de moral, psicológica, não, estou falando física mesmo, né? Apenas 10% das mulheres que são estupradas fazem um registro de ocorrência, né? Isso corresponde a 180 mulheres estupradas por dia no nosso país, ou seja, a realidade é 10 vezes esse valor, né? Então, a gente tem aproximadamente 1.800 mulheres estupradas todos os dias no Brasil. Isso é muito assustador, né? E falando com vocês, 021, 021, que foi o código que eu escolhi para a minha vida, né? E aonde eu falei que eu precisava cuidar das mulheres do meu estado, do estado do Rio de Janeiro, o estado que eu escolhi para criar meu filho, para viver minha vida, enfim. O Rio de Janeiro é o único estado no país onde a gente tem um vagão exclusivo para mulheres no metrô, a gente tem vagão exclusivo no trem para mulheres, e também a gente chega ao ponto do absurdo, não do absurdo de ter, mas, enfim, é surreal, a gente tem um espaço exclusivo no ônibus BRT para a gente. Quer dizer, eu digo é um absurdo por conta do quão a gente está ali o tempo todo sendo violentada, invadida, agredida, né? Então, foi necessário vir uma lei, né, estadual e municipal, estadual enfim, e municipal para dentro do transporte público para garantir
a dignidade da gente poder ir e voltar no ônibus ou ir e voltar no metrô ou no trem. Vale lembrar que o crime da importunação sexual, em setembro do ano passado, completou 1 ano, tem apenas 1 ano o crime da importunação sexual. Né? Então, e o crime da importunação sexual é um crime que geralmente antecede uma outra forma de crime, um outro crime, que é o estupro. Né? Assim, o cara que está ali, a intenção dele, com certeza, é te estuprar. Né? Mas, enfim, como talvez não dê ou não dá, ele está ali te importunando sexualmente. Né? Então, assim, é muito grave o que a gente vive. Dentro do nosso programa do Empoderadas, o que é o Empoderadas? Quais são essas técnicas? Eu não utilizo o termo defesa pessoal porque vai muito além de defesa pessoal. A defesa pessoal ela fica muito limitada à questão física, de um soco, de um tapa, de um puxão de cabelo, de um empurrão, enfim, de um contato diretamente físico. Né? O nosso programa, a gente faz um desenho, a gente, graças a Deus, tem a parceria com a COPEVID, que é a Comissão Permanente da Vara de Violência Doméstica e Familiar, que é um órgão onde reúne todas as varas de Ministério Público, de Procuradoria, de Promotoria, né, de todas as esferas do Brasil, e eu consigo os relatos das vítimas e também dos criminosos e faço um desenho comum sobre a forma daquele crime. Então, eu procuro saber o que é que aquele criminoso faz antes dele começar o crime. Ele chegou, ele viu a vítima, ele já escolheu a vítima. Como ele escolhe a vítima? A gente tem também técnicas para isso. Como não passar uma posição de vulnerabilidade mais vulnerável, a gente já é mulher, a gente já é vulnerável. Mulher, de acordo com uma pesquisa, uma publicação da minha grande amiga e parceira, doutora Valéria Scarance, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, a mulher tem 151 vezes mais chances de morte quando ela vive num ambiente de violência do que um homem. Mas o que seria um ambiente de violência para uma mulher? Se muitas delas não estão nem seguras em casa. É no metrô, é no avião, é no trem, é no Uber, sabe? Então, aonde a gente está? Então, eu pego esses dados, né? eu pego esses dados que são passados por instituições altamente de credibilidade, que fazem toda a questão das leis para a gente, né? E eu pego a questão comum de como esses criminosos agem, o que eles fazem antes. Né? Então, eu vou te dar um exemplo de um estudo nosso, onde a gente constatou, né, que um importunador sexual dentro de um trem, de um ônibus, de um metrô, de um avião, ele começa a cometer, antes do crime em si, né? Aqui, vocês trabalham com menores no 021? Nós temos Pode falar o menores de português idade? correto? Tem. Pode falar sem problema algum. Antes do cara colocar o pau para fora, para começar a se masturbar, né? Ele tem movimentos repetitivos. E geralmente eles estão com algum objeto na mão, ou mochila, ou um casaco, ou uma pasta, né? Então, no ônibus ou no trem, não estou falando isso ainda no Uber, né? Que a gente foi outro desenho na questão que só está o criminoso e a vítima no ambiente. Na questão do ônibus, do trem, do avião, a gente tem mais pessoas ali naquele ambiente. Né? Mas, geralmente, esses criminosos, o que antecede a ação deles são movimentos repetitivos. Isso independe Vou te da dar um roupa, exemplo. né? Tá com... não esquece roupa, não existe roupa. É uma coisa deixar bem claro, porque as pessoas querem Esquece. dizer que a roupa Dá é o até que vontade atrai, de não é a rir. roupa. Desculpa. Não é. E aí eu Porque é também vou te dar bizarro você vou ler falar isso. sobre uma outra questão, sobre a postura. Sobre a postura também. Vou falar sobre a postura que eu sempre falo, né? Imagina uma mulher linda, sarada. Deixa eu voltar aqui, eu já te conto a questão da postura, Sim, tá? vamos lá. E ele tá com uma mochila, tá no colo. Antes dele abrir a calça, colocar para fora e começar a se masturbar, ele levanta a mochila, baixa a mochila, levanta a mochila, baixa a mochila, levanta a mochila. Cara,
eu tô do lado. Eu sou treinada, eu trabalho, eu treino, eu faço parte do programa Empoderadas, e isso é um sinal para eu levantar. Imediatamente. Eu não vou esperar. Ou seja, o que que a gente faz no nosso programa? A gente dá ferramentas para mulheres para que elas tenham possibilidade de se anteciparem e de reconhecerem um criminoso em potencial. Esse é o boom do nosso trabalho. Mas assim, ó, muito estudo, muita experiência e muito estudo. Então, assim, movimentos repetitivos. Opa, eu não vou esperar, eu não vou ajeitar, eu não preciso filmar. Nesse momento que ele não ele começou a dar o sinal que ele vai fazer, eu já me levanto e saio. Se eu estou inseguro, e outra coisa, se eu estou no ônibus, eu não desço. Eu me sento lá perto do cobrador, falo com o motorista se não tiver cobrador, né? Oi, tudo bem? Posso ficar aqui? Não, eu tô com medo, tá? Você pode me parar na frente ali daquele comércio para eu descer? Mas nunca desce porque ele pode descer atrás de você e isso pode agravar, né? Então a gente sempre pede orientação para nunca descer, né? Outra coisa, a questão dos carros de aplicativo. É tão grave o que tem acontecido, esses crimes de importunação sexual nesses ambientes, que a própria empresa Uber, ela criou ferramentas para aumentar, não para garantir, mas para aumentar a segurança das passageiras, das mulheres. Vale lembrar, eles não fazem isso com homens, com as mulheres. E, infelizmente, geralmente, quando elas estão só, então tem todo um comum, a gente faz todo um estudo. Estava eu e uma amiga. Não é assim. Pode acontecer? Pode, mas eu não tenho esses relatos. Não entra no nosso estudo, não entrou. Geralmente, a mulher está só, o criminoso está agindo. Então, assim, aquele protocolo de segurança, confere a placa, o carro, a cor, o modelo, o nome, parará do motorista. Hoje, a empresa, por ver que estava muito grave e muito recorrente, ela colocou a opção de você compartilhar a corrida. Você compartilha a corrida. Além de compartilhar a corrida, você também tem a opção aqui no Rio de Janeiro de você optar por uma motorista mulher dentro da Uber. Antes disso, tinha acho que era Ladies, era alguma outra empresa que era só de mulher para mulher, né? E agora a Uber deu essa ferramenta para aumentar a segurança das mulheres. Hoje você tem essa possibilidade de ir lá nas configurações solicitar uma motorista mulher para lhe buscar, para lhe levar, enfim, né? E aí vem o nosso trabalho. Quando você entra no carro, é necessário que você se dirija para sentar atrás do banco do motorista. É necessário que você enxergue a nuca do motorista. Geralmente homem, né, eles puxam o banco todo para trás, fica lá atrásinha do banco dele de lado, mas fica atrás. É necessário que você saia da visão direta do motorista. Quando você sai dessa visão direta dele, né, que ele está aqui te vendo, que é esse que é a questão dele quando ele começa a praticar o crime, você mata todas as possibilidades. Você consegue prevenir até três crimes, que é o da importunação sexual, e geralmente o mais comum é a masturbação nesse ambiente, que pode progredir para um estupro e que pode progredir para um feminicídio. E ainda mais, a gente alerta muito, não aceita água, não aceita bala. A moça que aceitou a bala foi encontrada no mato, toda quebrada, arrebentada, com um pedaço de tronco introduzido na vagina. Por sorte, não morreu. E, final do ano passado, a outra aceitou um copo de água, uma água, que ela jura que estava lacrada, e essa não apagou, né? Essa lembra dos flashes dele pulando pro banco de trás, arrancando a roupa dela, estuprando, e ele ainda foi levar ela na casa dela. Tipo assim, ó, eles levam, tipo assim, ó, se onde tu mora, qualquer coisa eu venho aí e te mato. Infelizmente, assim, não aceitar água, não aceitar bala, e ao entrar nesse ambiente, se dirigir para trás do banco do motorista, enxergar a nuca do motorista. E a questão da postura, né? Que você falou da questão da roupa, não. A culpa do estupro nunca é a roupa, né? A culpa do estupro é do estuprador. Isso é ponto com ponto final, né? Isso não, eu nem discuto sobre isso. E dou exemplo. Imagina uma mulher extremamente
posturada, porque existe uma postura padrão onde você passa, até isso é ensinado pela nossa equipe para as alunas, como você ter uma postura perante o olhar de um criminoso em potencial que passe poder, segurança, força e imponência. Né? Então, a gente tem essa postura, existe essa postura, né? Uma postura universal. Né? Isso é ensinado no tatame. Então, assim, você imagina uma mulher extremamente gostosona, né? Mini saia, top, andando 3 horas da manhã numa rua deserta, mas ela está na postura dela, está num lado da rua. Aí vem a outra de burca, só com o olho para fora, mas ela está andando lentamente, ou está parada, toda descomposturada, numa postura de maior vulnerabilidade ao olhar de um criminoso potencial. Adivinhem quem o cara vai? Fala. Na Na de mais burca. vulnerável. Na onde ele vai ter certeza que ele vai se dar bem. Onde tem dúvida, ele não vai. Ele não vai. Primeiro, esses criminosos, em 98% dos casos, eles agem, os estupradores. Eles estão desarmados, tanto de arma de fogo quanto de arma branca, e quase sempre estão desacompanhados. Por isso que eu sempre falo, muita gente fala assim, Érica, aumentou muito a questão do assalto na minha rua, de roubo de celular. Eu digo, mana, graças a Deus está me contando história. Vende todo o teu livro de Jequiti de novo, compra outro, tá? Porque, infelizmente, vai ter que ralar tudo de novo para comprar, que está me contando história. Assaltantes e ladrões geralmente estão armados e assaltantes e ladrões geralmente estão com comparsas. Os criminosos que praticam crime contra mulheres geralmente estão desacompanhados e desarmados. Então, isso muda completamente a forma de como nós, mulheres, podemos nos munir de ferramentas para estar preparada. E, infelizmente, a gente tem que estar preparada o tempo todo para lidar com esses criminosos, infelizmente. Sim, é muito interessante tudo isso. E até mesmo falei sobre a questão da roupa, acreditando piamente que isso não atrai e não é isso que justifica, é porque a grande maioria já deve ter lido aqui na internet ou ouvido frases machistas que se foi estrupada porque você estava de mini saia, estava de top, e não é isso. Nada justifica uma violência com a mulher, nada justifica um ato, uma brutalidade como essa, mas é sempre bom ouvir de alguém que é experiente. Na verdade, assim, Fernanda, o estupro, na verdade, o estupro não, isso já vem para importunação, já é outro crime, né? Isso é muito cara bêbado, palhaço, quer aparecer na frente dos amigos, tá no meio da multidão, aí vê alguém de mini saia, vai e quer passar a mão. Já é outro crime, né, que também não deixa de ser crime, mas é outra forma. Né, e fala assim, tá com isso aí, eu posso passar a mão. Eu posso estar nua, ninguém tem o direito de me invadir. E se invadir, o negócio dá ruim aqui. Mas, enfim, é outro caso. Com certeza. Meus pais estão ouvindo e estão rindo horrores aqui. Uma outra pergunta. Aqui no bairro onde meus pais moram, que é São João de Meriti, tem o programa do Empoderadas. Não é uma coisa até divulgada, é uma coisa que eu fiquei muito chocada. Desde o momento que eu comecei a acompanhar você, eu fui na secretaria. É mesmo? Olha que a gente... Caramba! Sim. Eu conheci o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, que é o Felipe Bornier, e aí eu soube do seu programa, porque ele falou para mim... Felipe Bornier, meu chefe queridíssimo. Já conheci pessoalmente, e ele falou sobre Empoderadas. Eu comecei a pesquisar sobre você, sobre o programa, e olhando na internet, nas redes sociais, eu achei as unidades que tinham e vi que aqui próximo à casa dos meus pais tem um programa, só que não é uma coisa divulgada, e o que eu acho um absurdo, porque eu me informei, é um programa, a grande maioria é gratuita, então a mulher não precisa pagar eu não sei se em todas as unidades. Não, é gratuito. Não, tudo é gratuito, inclusive aí, na verdade, todo o nosso programa é gratuito, todas as nossas unidades são gratuitas. E o polo daí de São João de Meriti é maravilhoso. É um polo onde o coordenador é o Dinho Meriti, inclusive ele é vereador daí do município. O Dinho é um querido, é um cara assim que tem um trabalho incrível, é um cara que eu conheci, né, viu do trabalho, acho que ele me viu
no Fantástico. Ele me viu em algum programa de TV, entrou em contato comigo, foi até a secretaria e falou: Érica, eu sou vereador e eu quero levar para o meu município, como é que eu posso fazer? Eu falei: cara, tem tatame? Tenho. Falei: então marca a data e vamos começar. A gente sempre pede para quem quer o programa nos municípios, na verdade não é para quem quer. Como é que funciona isso? O Empoderadas é um programa do governo do estado do Rio de Janeiro, desenvolvido através da Secretaria do Estado, de Esporte do Estado. Então, assim, a gente tem uma contrapartida, né, via secretaria para o município, que o local, para ceder o local, e também a contratação da professora que vai replicar o trabalho, que vai ser responsável por desenvolver o trabalho para as alunas. Isso fica responsável com quem vai estar ali tocando o programa. Aí o Dinho imediatamente falou: Érica, já tenho professora, que é a Bibi. A Bibi é faixa preta de judô, incrível, nossa professora. Inclusive, já conseguimos salvar muitas mulheres do município de São João. É um dos nossos polos mais atuantes, é lotado o nosso polo de São João. Né? E depois eu vou até ver com o Dinho, te passar o contato dele. Que realmente, assim, esse polo ele é totalmente gratuito, tem para terceira idade, tem para criança, tem para jovens, tem cursos profissionalizantes dentro do polo do Dinho, né, lá em São João. Não leva nome de nada, né? Na verdade, ele foi vereador por acaso, o trabalho dele já vem muito antes de que isso, né? Mas também isso para a gente é indiferente. Não nos interessa quem é que está fazendo, lógico, integridade. Eu não vou levar nada fazer pacto com bandido, né? Nem com agressor. Mas eu tenho, graças a Deus, me foi dado total autonomia para desenvolver o trabalho através do nosso secretário, do Filipe Bournier, e também pelo nosso governador, Wilson Witzel. Me deu total liberdade para desenvolver o trabalho para salvar a vida das nossas meninas e mulheres no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho o máximo de cuidado. A gente tem a questão de um protocolo todo ali, de local, de higiene, né? Ver se o local tem condições para ser um polo nosso, que a gente possa estar minimamente fornecendo uma estrutura básica daquelas mulheres, para que elas já chegam, algumas delas chegam tão fragilizadas que ainda chegar lá e ainda encontrar uma situação não legal, enfim, pode potencializar ou agravar a situação que aquela mulher que chegou ali, piorar, né, a questão. Enfim, então, essa é a contrapartida que a gente pede para os municípios. A gente estava com uma programação até final de abril do último mês, antes da pandemia. Atualmente a gente tem 20 polos, né, em atividade. A gente estava com mais 10 agendados, mais 10 novos lançamentos agendados. Infelizmente, com a questão do isolamento, a gente teve que dar uma paradinha, mas assim que isso passar, a gente retoma tanto com os polos que estão em atividade, quanto com os novos que vão estar sendo lançados. A questão da violência contra mulheres, Fernanda, é uma questão tão grave, mas tão grave, que em dezembro do ano passado, em dezembro de 2019, foi decretada pela ONU pandemia, a violência contra as mulheres em todo o planeta. Então, e isso agora tem repercutido muito na mídia, que se fala muito de pandemia, né? E, adivinha? O aumento da violência contra as mulheres durante o isolamento. Hoje é outra febre, infelizmente. As nossas mulheres, muitas das nossas mulheres não estão seguras nem mesmo dentro das suas próprias casas. Muitas dessas mulheres estão isoladas com seus algozes, com criminosos. Então, a gente graças a Deus, eu tenho conseguido trabalhar de casa, passar as melhores orientações para que essas mulheres não morram, não tenham mais gravidade nas formas de agressões que elas já estão sofrendo. Então, assim, dentro da medida do possível, a gente tem se esforçado muito. Ontem mesmo eu gravei para a Globo News, vai ao ar agora na semana que vem, sobre o que eu estou fazendo, através do programa, para estar ajudando outras mulheres. E eu tenho falado muito da questão da solidariedade da vizinhança. Ao ouvir um quebra-quebra, ouvir gritaria, não hesitar, liga para a polícia na hora. A polícia do estado do Rio de Janeiro é altamente bem qualificada para estar atendendo
essas mulheres. Vale lembrar que a Polícia do Rio de Janeiro, o maior número de chamadas por 190 é de casos de violência contra a mulher. Que tal? Pouca gente, não, quase ninguém sabe sobre isso. Mas a maioria das chamadas para o 190 da polícia é para relatar violência contra mulheres. Né? Infelizmente, assim, disparou e as mulheres acham que elas não estão amparadas porque estão no isolamento. Acho que elas estão perdidas, e muitas dessas mulheres, por conta da situação da relação abusiva, não tem ninguém de apoio, porque esse criminoso já afastou ela dos amigos, já afastou ela da família, já afastou ela do trabalho, enfim, ela não tem ninguém com quem contar. Né? E ela está ali apanhando calada, sofrendo calada e talvez morra calada. Talvez até coloque ela no saco preto, porque ninguém nem está fazendo autópsia, né, no estado, embala e enterra. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e tem pedido muito para as pessoas para a questão da solidariedade, da compaixão. Ouviu confusão? Não precisa te meter diretamente. Liga para a polícia, salva a tua vizinha. Ah, não, ela apanhou ontem na madrugada, tu não quiser te chamar a polícia, o que é que tu pode fazer hoje? 2 dias depois, 3 dias depois, 5 dias depois? Liga para 180, que é o telefone do Disque Denúncia do Governo Federal, que é gratuito, funciona 24 horas por dia, domingos e feriados. E você também pode estar fazendo, através do 180, uma denúncia anônima. O 180 recebe denúncia anônima. Então, você pode estar ajudando aquela mulher. E peço também muita atenção para as nossas crianças. As pessoas muito falam, né? Eu sou especialista de segurança feminina, né? Então o meu trabalho todo é para meninas e mulheres. Mas assim, os meninos também são abusados, né, em relação às crianças? Sim, infelizmente sim, também são. Mas 70% das crianças abusadas são do sexo feminino. Então a gente pede muita atenção, que também foi um alerta da ONU, né, em relação à questão do isolamento. O isolamento é um fator facilitador para o crime, tanto de violência doméstica, como também de abusos sexuais contra as crianças. Então, para as mães, para os pais, para os adultos que estão ali, cuidarem dessas crianças, sabe? Não confia em ninguém. Infelizmente, os criminosos que começam esses crimes contra essas crianças são do próprio seio familiar. Né? Então, a gente precisa ter uma atenção máxima. Então, se você sabe também de alguma, liga para a polícia, liga para 190. Vale lembrar que um pouco antes de iniciar o isolamento, a minha grande amiga e parceira, Tenente Coronel Cláudia Moraes, que é responsável pela Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, foi quem capacitou e qualificou os profissionais que atendem o 190. Então, assim, você vai ligar, você vai ser muito bem atendida, você vai ser muito bem assistida pelos profissionais que estão ali atrás do telefone para te dar um auxílio imediato no relato daquela agressão ou daquela denúncia. Mas eu estou sabendo que a criança está sendo abusada e eu quero fazer uma denúncia anônima. Aí eu ligo para o 100, o Disque 100, né, que também é um canal do governo federal onde você pode estar fazendo denúncias anônimas. Mais uma vez, é muito importante a questão da solidariedade e de uma sensibilidade mais aguçada nesse momento, né, da gente não cuidar. A violência contra as mulheres não é um problema só da mulher, é um problema da sociedade, é um problema também dos homens, não só dos homens agressores, né, que são os causadores, mas também dos nossos homens, dos homens de verdade, dos machos de verdade, né, daqueles que realmente estão ali para defender, para proteger, para brigar, para não bater palma, para não achar bonito quando alguém está pegando, rindo e falando de uma menina ou de uma mulher, para recriminar aquele abusador. Né? Então, assim, eu sempre gosto de falar que não existe vitória se a gente não tiver a participação maciça dos homens ao nosso lado. Não existe. E também falo, né, esse ainda é um ano eleitoral, né, até então, e falo para as mulheres, hoje nós somos quase 53% da população brasileira, e do colégio eleitoral nós somos quase 52% são de mulheres. Então, se a gente resolver, mais inteligente nós somos mesmo, né? Mas se a gente resolver colocar essa inteligência toda que nos cabe em prática, a gente manda na porra toda. Não tem quem conte, quem vai contar história para chamar a gente de mimizenta, não tem isso. Se a gente colocar a inteligência em prática mesmo e literalmente parar de apontar para outra mulher, pré-julgando, julgando e até mesmo muitas vezes condenando, a gente realmente dá a mão para uma mulher e tira ela da lama,
de apoiar uma mulher, de dar força para uma mulher, fazer o que geralmente não, fazer o que eles fazem. A gente realmente colocar essa prática que a gente tem, aí mais uma vez, só que é um comando que vem com sensibilidade, é um comando que vem com humanidade, né? Isso fisiologicamente é comprovado de nós mulheres, né? A questão de uma sensibilidade superior, não que os homens não sejam sensíveis e não que as mulheres não sejam fortes, não é isso, né? Mas é um momento em que a gente precisa colocar a cabeça no lugar e pensar que a gente está no ano eleitoral, pensar que nós somos a maioria, parar de apontar o dedo para outra, né, condenando, julgando, pré-julgando, também piranha, né, parar de não ter união. Né? Então, eu também falo muito isso, sabe? Dá a mão para uma mulher, salva uma mulher, para de criticar. Sempre se coloca no lugar dela antes de falar, mas também não. Porra, mas também não, peraí. Eu sempre penso assim, cara, por que será que aconteceu isso? Né? A gente teve um caso que me chocou muito essa semana de uma mulher, eu não lembro qual foi o estado, que foi brutalmente agredida e colocada literalmente à base de porrada fora de um ônibus porque ela estava sem máscara. Ela ainda tentou justificar, mas aí o cara começou a espancar, parará, e a galera toda apoiando o cara e tiraram ela à base de porrada do ônibus. Isso foi veiculado, foi filmado. Ninguém escutou a mulher, ninguém sabe ninguém sabe que aquela mulher saiu correndo de casa, ninguém sabe por que aquela mulher estava sem máscara, se ela tinha condições de ter uma máscara, né? Então, assim, a gente precisa muito, 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 muito de união, principalmente entre nós, uma com as outras. Então, esse é um recado que é sempre bom deixar. Com certeza. E aqui a gente é um papo entre jovem, é uma roda de conversa entre jovem, e o que o jovem aqui, que está ainda no município que não tem, nessas 20 unidades, ainda não tem no seu município, no seu bairro, o programa do Empoderados, como ele pode solicitar, de que forma ele pode pedir ajuda para tentar ter as informações e colocar mais próximo da sua sociedade? Olha, a gente tem as nossas mídias sociais, né, do governo do estado, oficiais, né, o empoderadas.rj, que é o Instagram oficial do Empoderadas. Tem o meu, direto, né, Erika Paz 5, e ali pode me chamar, sabe, todas as formas. O que a gente faz? A gente dá um cuidado total àquela menina, àquela mulher. A gente tem cursos profissionalizantes dentro do Empoderadas, fornecido para nossas mulheres, onde a gente passa curso de transista, pigmentação, manicure, maquiagem, depilação, para estar dando uma qualificação profissional para aquela menina, para aquela mulher, né? Enfim, seja lá qual situação ela esteja. A gente tem parceria com a Unicesumar, que é uma universidade de ensino à distância, né, onde a gente tem descontos especiais para nossas atendidas e também bolsa integral para as nossas assistidas. A gente tem todo um critério ali para ver que quem realmente quer fazer da educação como uma ferramenta para o seu real empoderamento. Para a gente não existe forma mais objetiva e concreta de empoderamento que seja diferente da educação, do conhecimento. Então, a gente sempre está mostrando o caminho. Tem muitas das nossas alunas que, tipo, não terminei o ensino fundamental, não terminei o médio. Nós mesmo tomamos a frente, a gente entra na internet, a gente vai, inscreve, a gente faz contato entre secretarias para estar conseguindo vaga, para estar recolocando aquela menina ou aquela mulher na escola para que ela volte a estudar. Né? E também a gente tem parceiros para inserção e reinserção no mercado de trabalho dessas meninas e mulheres. Então, assim, a gente tem um cuidado total, né, para tirar aquela menina ou aquela mulher daquela situação de uma vulnerabilidade extrema. Perfeito. A gente já falta uns 20 minutos, né, para terminar. Eu vou abrir aqui para quem quer fazer pergunta. Tem o pessoal mandando pergunta pelo chat, mas eu vou deixar com que vocês perguntem. Pode ser, Érica? Pode deixar eles perguntarem para você? Claro. Quem fez a primeira pergunta aqui foi o Samuel. Lê aí a sua pergunta pra gente, Samuel.
Oi, Érica. A minha pergunta é a seguinte: nesse tempo de pandemia, as pessoas não estão se encontrando, né? Você tem algum programa online que complemente aí, enquanto não está em operação, o programa Empoderadas? Não, a gente não tem um programa online, né? Nós estamos com as mídias sociais, com as redes, onde a gente atende os pedidos de ajuda de forma online, a gente atende diretamente, né? Que são através do Instagram, do Empoderadas, da Secretaria de Esporte e o meu pessoal, né? E também através do meu Facebook, também tem o Twitter, né? E, enfim, muita gente tem o meu WhatsApp. Enfim, a galera pede mesmo e a gente dá total atendimento a essas meninas e mulheres que pedem apoio para a gente via esses caminhos, né? Então, assim, para a gente é indiferente se baterem aqui na minha porta ou se vão mandar um WhatsApp ou se vão mandar um direct no Instagram. A gente vai estar atendendo e dando um retorno o mais rápido possível para a gente estar ali salvando aquela menina, aquela mulher que está ali precisando da gente. Perfeito. O Gabriel colocou aqui que a empresa de transporte que oferece só para mulheres se chama Lady Drive. Então, para quem quiser pesquisar aí, pedido no Lady Drive. E também tem o Uber agora. Isso. Lady, é, a Lady Drive foi a primeira, que era muitas das mulheres falavam assim, só pegava Lady Drive porque era mulher levando mulher, né? E também as motoristas se sentem muito inseguras porque as motoristas que são Uber, elas são muito assediadas e são agredidas pelos passageiros, né? Então, mulher, infelizmente, a gente tem que ter ferramentas, né? E justamente é para isso que a gente está aqui, para dar ferramenta para essas mulheres, seja ela uma passageira ou uma motorista, a gente une essas mulheres de ferramenta para que elas saibam como agir diante do risco iminente de agressão ou de qualquer forma de violência. Perfeito. Joel, eu vi que a sua pergunta que você colocou lá é a próxima. Quer ler pra gente? Boa noite, professora. Meu nome é Joel, como já foi dito. Eu perguntei, o Empoderadas, ele apoia mulheres trans também? Sim. Na verdade, mulher é mulher. Para mim, a gente não tem essa diferença. Sim. Né? A gente também atende mulheres trans, mulheres com deficiência, enfim, com qualquer forma de deficiência, trans, idosas, meninas a partir de 13 anos. Né? A gente também está nós estávamos prestes a lançar o Empoderadinhas, que a gente vai estar atendendo meninas de 4 a 12 anos, né? Mas houve toda essa questão ainda, essa paralisação, mas logo a gente retoma para estar caminhando aí para o lançamento do Empoderadinhas, né? Que infelizmente as nossas meninas precisam muito desse trabalho e a gente vai estar munindo as nossas crianças também, nossas meninas, para que elas estejam preparadas para lidar com esses abusadores, com esses estupradores. Então, mulheres trans, mulheres idosas, mulheres a partir de 13 anos de idade, né? Enfim, sem classe social, a gente não atua só nas comunidades, apesar de hoje a gente estar em quase todas as grandes comunidades do estado do Rio de Janeiro. A gente também atende, a gente também está nosso programa é um programa para mulher, porque muito quando a gente fala de programa social, a gente pensa assim, é para a comunidade, ou então é para a mulher de uma classe monetária mais baixa. Não. A gente está aqui para dar atendimento às mulheres do estado do Rio de Janeiro. E graças a Deus a gente tem conseguido atuar da melhor forma na vida dessas mulheres. Obrigado, professora. Perfeito. Pergunta, Joel. Eu queria perguntar também, professora, por exemplo, no estado de Minas Gerais... À vontade. No estado de Minas Gerais, eles implementaram o programa do Botão do Pânico, e lá tem dado muito certo. Aí eu gostaria de saber, por exemplo, por que não expandir isso para o Brasil inteiro? Até porque
principalmente nessa situação de confinamento, existe o agressor que ele não permite que a mulher tenha contato com o aparelho de comunicação ou as redes sociais. E ela estando com o botão do pânico dentro da bolsa ou escondida em algum lugar, basta simplesmente ela apertar esse botão do pânico, qualquer autoridade por perto ou qualquer representante policial é enviada a localização dela e começa a gravar tudo que está acontecendo. E isso também serve para formar provas, para quando ela for fazer alguma ação. Aí eu queria saber Vamos lá, Joel. isso. Pode perguntar. Pode concretizar. Queria saber o quê? Então, eu queria saber, Completa. como a senhora é dentro da área de gestão pública, dentro dessa área de segurança, por que essa dificuldade de justamente... eu sei que deve ter alguma questão orçamentária, mas já não era para ter modificado isso há bastante tempo? Porque, como a senhora mesmo falou, é uma epidemia. Bom, vamos lá. Você quer saber o porquê isso não está em todo o país, né? Bom, infelizmente, para estar em todo o país, teria que ser uma atuação do governo federal, né? E a gente infelizmente, houve um corte orçamentário de verba que seria destinada para a questão de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres no nosso país, né? Esse corte foi feito através do presidente, né? Enfim, a gente não está aqui para discutir de política, mas graças a Deus, lá vem eu falar do meu Rio de Janeiro, de uma equipe de trabalho do qual eu faço muito orgulho de fazer parte e de integrar, de fazer parte da equipe do governador Wilson Witzel, principalmente de ter essa autonomia dada pelo Felipe Bournier, que é o meu secretário de esporte do estado do Rio de Janeiro, né? Hoje, o estado do Rio de Janeiro é um estado em que as mulheres que têm esse risco iminente de morte, né, de feminicídio, já tem esse aparelho, né, o botão do pânico. Inclusive, a primeira mulher que teve esse aparelho que foi ofertado a ela, né, devido ao risco que ela corria e ainda corre, foi a Cristiane Machado, né, que é uma grande amiga minha, né, e o curioso disso do botão do pânico, que como era tudo novo para a gente, ainda é novo, que é tudo recente, né? Eu estava na minha casa, a Cristiane era um fim de semana, era de dia, se eu lembro, e a Cristiane me ligou desesperada, gritando: Érica, amiga, me ajuda. Eu falei para ela: eu treino a polícia, né? Eu treino a polícia, mas eu não sou polícia. Ela tinha coronel para ligar, ela tinha delegada para ligar, ela tinha todo mundo para ligar. Adivinha para quem ela ligou? Para mim. Então, assim, isso foi muito curioso. A gente não sabia como agir, né? Tocou lá o botão dela, apitou lá o bip dela, né? Alertando o sinal de aproximação do risco próximo dela, né? Do caso do algoz dela. E aí eu falei para a voz, vai para um local seguro, te tranca, um local seguro, mas não perde o sinal comigo, não perde o sinal comigo do celular, te tranca num banheiro, num quarto, onde tu estiver, fica calma, não desliga o telefone. Aí coloquei meu celular no Viva Voz e já chamei a delegada e a promotora, as duas no WhatsApp: me ajuda, a Cris está em perigo, o botão do pânico está tocando, o que tem que fazer? Porque a gente não sabia o que fazer. Quem a gente pode alertar, né? Bom, o botão do pânico ele é administrado pelo Serviço de Segurança Pública do Estado. Eu esqueci o nome do órgão, mas assim, é incrível a segurança que esse dispositivo traz para essas mulheres. Justamente por conta disso que você falou, muito boa a tua colocação, Joel. E muito dessas mulheres, por mais que elas tenham telefone, elas podem ter residencial, elas podem ter celular, tá? Elas podem ter apito em casa, sino, panela, para fazer barulho, para pedir ajuda. Esse cara, ele quebra o celular da vítima na hora da confusão, para ela não falar com ninguém. Ele arranca o telefone convencional da parede, quebra tudo. Ele tranca essa mulher em casa, esconde a chave e joga fora, no auge da loucura, né, do descontrole, né? Enfim. E
É necessário, sim. Concordo muito. A gente, ainda aqui no Rio de Janeiro, a gente tem ainda, graças a Deus, essa sorte de já ter essa ferramenta para algumas mulheres aqui, né? Mas vale lembrar, é muito importante que essas mulheres que possuem o botão do pânico são mulheres que já fizeram registro de ocorrência, já tiveram seu caso julgado, que o criminoso já foi e que ele está com uma tornozeleira eletrônica e porém o botão do pânico. Então a gente tem muito a lutar, ainda temos muito a lutar por investimentos, né, por recursos que geralmente são destinados pelo governo federal, enfim. Mais uma vez, lá vem eu voltar a falar de política, né? Estamos no momento eleitoral. A gente tem que pensar em quem realmente traz ferramentas de proteção para as mulheres, porque isso não é um luxo, isso não é uma vaidade, isso é uma necessidade, isso é uma questão de sobrevivência. Mais uma vez, nós estamos sendo exterminadas. Não é mimimi, não é exagero. Infelizmente, é uma triste realidade. A gente tem muito que lutar. E a gente tem que dar valor para quem traz recursos, para quem dá ferramentas que aumentem a nossa proteção. Então, mais uma vez, já existe isso no estado do Rio de Janeiro e seria muito bom se tivesse mesmo isso em todo o país, né? Mas, infelizmente, a gente não tem um Wilson Witzel na presidência, né? Infelizmente. Uma última pergunta que eu recebi aqui é como você considera a atuação do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, hoje? Olha, eu já integrei esse departamento, né? Já integrei. Já existiam dificuldades na minha época, né? Mas, graças a Deus, na época que eu estava no Departamento de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Governo Federal, eu sozinha, eu atendia aproximadamente 10 mil mulheres por semana, né? Levando conhecimento, levando ferramentas para essas mulheres, né? Enfim, com dedicação, da forma que eu gosto de trabalhar e que eu amo o que eu faço, né? Então, assim, a forma que eu vejo hoje primeiro que tem que vir de cima, né? Não é nem a questão. O Ministério das Mulheres ele precisa de recurso, né? Que é destinado lá por cima pelo presidente, né? E que infelizmente a gente só tem visto que cada vez mais as coisas estão ficando escassas e mais difíceis, né? Para tudo que diz respeito à questão da prevenção e do enfrentamento à violência contra mulheres no país. Vai ter agora o lançamento do Abrace, né, que é uma campanha de prevenção e enfrentamento à violência contra meninas, inclusive no qual eu fui convidada para estar coordenando a questão do enfrentamento à violência, né, desse programa do governo federal. Não larguei o Rio, né, mas me comprometi de estar dando a minha parcela de contribuição, né, não por uma questão partidária, mas por uma questão da mulher. Né, eu sempre falo, meu partido é a mulher. Eu tomo partido pela mulher, seja ela de qual partido for. Então, eu vejo um ministério, infelizmente, com falta de poder para ter uma atuação efetiva. Eu não vou nem falar mais efetiva, para ter uma atuação efetiva. Perfeito. Já chegamos em 8 horas, você tem um compromisso. Em nome de todos nós aqui, todos os jovens, a gente agradece muito pelo seu tempo, por toda a sua simpatia em falar com a gente abertamente sobre assuntos tão importantes e pertinentes, ainda mais nesse momento. Então, muito obrigada. Meus pais estão gritando aqui, falando que foi uma das melhores, hein? É o Joel. Para voltar de novo. Então... Manda um beijo para eles. Conta comigo, Fernanda, sempre que precisar, que a gente puder estar levando uma palavra, levando um pouco de esclarecimento, de conhecimento, eu estou à inteira disposição sempre. Pode contar comigo de coração mesmo. Esse é a coisa que eu mais amo fazer, de poder estar levando um pouco de conhecimento para que as mulheres tenham possibilidade de não morrer. Não, conta com a gente, conta comigo como Fernanda, conta como liderança do projeto 021, também do projeto Sorocaba. Então, estamos todos aqui
para fazer a diferença. Então, conta com a gente no que a gente puder contribuir, no que a gente puder disseminar informação e apoio, a gente está aqui para isso. É para isso que a gente se reúne. Então, muito obrigada de coração. Obrigada. Por tudo. Obrigada, e pode Fernandinha. Contar com se acalme. Beijo para vocês, boa noite. Projeto. A Calma-se também está Sim, liberando ó. apoio. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijo grande.